Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos ao Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem aqui na Europa. Não só que empreendem, mas que fazem sucesso e a diferença na comunidade brasileira na Europa. Gente, antes de eu apresentar a nossa convidada, por favor, vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho e manda para muita gente, porque eu tenho certeza que a história dessa mulher irá impactar muitas vidas. Então vamos lá para a apresentação. Gente, ela é empresária, mentora e cabeleireira, proprietária de um salão super badalado em Milão. Vamos receber com muito carinho e com muitos aplausos a Milena Dias! Meu amor, muito obrigada por receber esse convite com muito carinho. Eu sei que você sempre... Gente, a Milena, ela trabalha de domingo a domingo, porque hoje a gente está fazendo a gravação domingo. Ela estava trabalhando e ela arranjou um espaço na agenda dela para vir aqui com a gente. Então, obrigada por vir aqui compartilhar, né, com a nossa comunidade um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada a você, Érica. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui hoje. Fiz um esforcinho, sim, mas eu acho que para as coisas que são importantes, né, vale tudo. E estamos aqui hoje. Espero contar um pouquinho da minha história para vocês. E espero que possa incentivar em algum modo. E enfim, É isso. E eu vou começar com as perguntas com ela. Mi, conta aqui para o nosso público, como é que você chegou aqui na Itália? Quanto tempo é que você está aqui na Itália? Conta um pouquinho da tua história, né? Porque às vezes a pessoa te vê no Instagram, gente, porque ela bomba, ela faz muito sucesso. Eu vou colocar, inclusive, na descrição aqui para você começar a seguir a Mi. Mas conta, como é que foi o início aqui na Itália? Então, eu estou aqui na Itália há 17 anos. Eu cheguei aqui com 14 anos. Hoje eu tenho 31. E eu vim com a minha mãe, porque a minha mãe é casada com um italiano. E viemos... Obviamente, eu tinha 14 anos, não tinha como eu ficar lá sozinha. Até no começo, eu até pensei, até porque eu ia para a escola, tinha os meus amigos, estava começando já a namorar. Então, falei, quero ficar, né? Mas não foi possível. E o primeiro ano, gente, não foi fácil. Nossa, imagino. Não foi fácil porque a minha mãe, por não ter tanta informação, ela achava que eu não podia ir para a escola, não tendo documento. E eu fiquei um ano em casa. Sério? Fiquei um ano em casa, trancada, só vivendo aquela vida de casa, parque, porque eu tinha um irmão de 1 ano, né? Então, a gente ficou nessa, e obviamente sem conhecer ninguém, sem amigos. Sem falar a língua. E sem falar a língua. E como é que foi Porque o processo para aprender a língua, já que tu ficou 1 ano dentro de casa? Quanto tempo tu demorou para aprender a língua? Então, 4 meses eu demorei para falar alguma coisa, mas porque eu era apaixonada já pela língua. Ah, tá. E por línguas, né? Queria aprender. E só que daí eu fiz de um jeito que eu acho que quando eu conto, eu não usei o dicionário, eu fiz o meu caderno e eu anotava todas as palavras. Até porque eu achava lindo a pronúncia e eu queria, com essa minha mania de perfeccionismo, eu queria falar com pronúncia perfeita. Então, antes de 4 meses, eu não abri a boca, que não é o certo fazer, né, gente? Porque o justo é você se jogar e vai como vai e vai começando a falar. Não, eu esperei 4 meses e daí anotava tudo e assistia muita televisão. Foi aí que eu consegui pegar mais próprio sotaque. Tem o R, né? Que aqui eles falam la porta, porta. Não, eu sou da Bahia, né? De Feira de Santana. Então, a gente fala porta. É Então, igual em Belém, não tem esse. É mais o pessoal do sul, né, que fala com esse aham. acento. Então, R pra gente é muito difícil, né? Sim. E eu queria aquela perfeição, então foi aí que devagarinho eu fui aprendendo. Mas eu aprendi melhor ainda quando eu comecei no salão a trabalhar. E como foi que você começou? Quando deu assim um estalo para começar no ramo, trabalhando no ramo da beleza? Não imaginava que eu ia trabalhar nisso, mesmo já com 12 anos, fazia algumas escovas nas minhas amigas lá no Brasil.
cobrando, né, R$ 10 pela escova e tal, adorava, fazia o cabelo super liso, até porque na Bahia as meninas têm um cabelo mais cacheado, né, e daí, chegando aqui, depois desse 1 ano, eu não querendo ficar mais aqui, andando nas ruas de Milão, vi um salão onde eles estavam procurando uma menina, aqui eles falam aprendista, né, aprendiz, né, no Brasil fala. E entrei nesse salão, a minha mãe ficou fora, quando eu tinha o quê? 15 anos e meio, mais ou menos. 15 anos e meio, ótimo. 15 anos e meio, quando eu tinha 16. Me joguei e falei que eu precisava, que eu sabia fazer escova. E daí começamos. Fazia escola nesse salão, ia trabalhar de graça, de segunda a sexta-feira. E depois trabalhava no sábado, ganhando 20 euros por dia. Gente, olha só que história, Dami. É isso que eu falo sempre, gente. Não pense que a oportunidade vai bater na sua porta. Não né? vai. Você passou, leu, foi lá, ofereceu o teu trabalho, trabalhou de graça, né? Para pegar experiência, para ter conhecimento, para as pessoas, para ter prática também. Até porque eu não tinha feito a escola, né? Então, essa era o meu meio e eu estava sem documento. Então, é difícil também você ter um lugar que te pegue sem documento aqui. Muito. Então, essa pessoa foi muito legal, gente, porque a maioria das pessoas não querem pegar, porque se uma fiscalização bater lá no local, é uma confusão tremenda. Sim. Mas essas são oportunidades que eu acredito que são Deus que vai abrindo as portas, né? Sim. Eu fiquei 2 anos e meio nesse salão. Nossa, mas 2 anos e meio sem dessa documento? Forma? Dessa forma? Sim, gente, fiquei. Só que daí, quando eu consegui o documento, 2 anos e meio, daí pra ela já tinha acostumado, perdeu o medo, viu que não acontecia nada. Então, ela falou que não podia assinar minha carteira. E aí? Daí, obviamente, eu precisava dessa carteira assinada, porque não fazendo a escola, aqui quando eles assinam a tua carteira, você vai ganhando experiência e você tem direito a um diploma. Esse era o motivo. Então, daí eu peguei e falei, não, a única saída que eu tenho é ir embora. Com 17 anos eu tinha e peguei o jornal e comecei a ver o que tinha em giro, né, do salão. E daí ela falou assim pra mim, ela falou, olha, eu acho muito difícil você encontrar uma pessoa que vai assinar sua carteira como você quer. Eu falei, tá bom, vamos ver. Tipo, jogando um balde de água fria em ti. Tipo... Obviamente, ela não queria, né, que eu fosse embora. Quando eu fui embora, ela chorou. Então, ela tinha criado tinha se aficionado. Sim, a você. Mas o teu sonho sempre foi maior, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Depois disso, fui nesse salão. Eu saí de um salão de bairro para um salão maior, 20 pessoas, no centro de Milão. Nossa. Então, foi a melhor escolha que eu fiz. Porque ali eu ganhei todo um posicionamento, profissionalismo. Eu aprendi, a trabalhar sem me sujar, sem sujar o cliente, a ter uma postura. Era até muito sério lá, porque a gente não podia rir entre colegas. Era próprio aquele lugar que te colocava na linha. Mas, para mim, foi essencial. Na verdade, a formação deles era muito boa, porque a gente parava 2 vezes na semana, depois do trabalho, para aprender. Tinha curso, né, interno do salão, 2 vezes na semana. Então, eu não tinha vida, minha vida era só trabalho. Diz que eu não tinha vida. Assim, porque eu já era conhecida como a Milena que só trabalha. Porque era de segunda-feira a gente trabalhava, eram turnos, e na semana eram 2 dias chegando em casa meia-noite, por causa da escola, né, interna, e 2 dias turno do salão, que acabava 10h30 da noite. Caramba, olha a Brenda. Sábado. Eu acho que tem alguém parecida com a gente, né? Tá se identificando aqui. Né? Tá super se identificando, porque eu e ela tá numa pegada. E é isso. E foram 3 anos e meio lá, nesse segundo, assim. Caramba. Sim. E aí, quando foi que você tomou a decisão de abrir o seu? A decisão, assim, não é que foi uma coisa que eu falei, agora é a hora. Foi trabalhando, eu fui vendo o que acontecia. Eu sempre tive muita responsabilidade nos salões. Então, eu sempre fui muito livre de fazer o que eu queria.
Com 18 anos nesse salão, eu era responsável da parte técnica, tinha 2 meninas já me ajudando, onde eu falava o que elas tinham que fazer. Então, eu já tinha essa liberdade. Só que daí, no último salão que eu trabalhei, 6 anos lá eu fiquei, e começou a ficar... Eu não tinha a criatividade que eu tenho hoje com outra pessoa, entendeu? Eu até achava que eu não era criativa. Porque, na verdade, eu acho que a proprietária tinha o quê? Ela te fechava a mente, assim, não, você tem que fazer assim, do meu jeito. Como é que se fala? Tapava as asas, né? Sim. No caso. Não me deixava voar. De uma certa forma, né? Então, eu ficava ali presa, sem desenvolver o que eu queria mesmo, né? Mesmo tendo aquela liberdade, né, que eu achava que tinha. E daí, 6 anos trabalhando lá, no último ano, ela tinha falado pra mim, porque ela, obviamente, agora que eu tenho pessoas que trabalham comigo, você enxerga, né? A pessoa que voa... Enxerga. E a pessoa que vai ficar presa. Então ela via, ela sabia que eu ia chegar a hora, entendeu? Só que ela não queria, obviamente, né? Mas isso eu digo sempre, quando você é um líder, quando você é um gestor, você tem que ter muito a medida, sabe? Porque às vezes você pode perder um excelente profissional. E às vezes até um egoísmo com a pessoa que está se dedicando tanto. Aconteceu isso na época que eu trabalhei no Banco Santander. Eu me dediquei muito, eu sempre tive cargo de liderança, de equipe. E eu lembro que na época eu tinha um relacionamento e eu queria mudar de cidade. E eu falei para minha chefe, então, como o Banco Santander, né, é internacional, óbvio que tinha na cidade onde ele ia mudar. E eu falei para minha chefe, na época, eu falei assim, olha, Gleice, eu quero mudar. Tem como, eu treino alguém, eu preparo alguém, mas tem como você ligar para a agência para me transferir tudo? Até então, nunca aparecia a vaga. E eu fui para Fortaleza, fui atrás, fui numa agência, conversei com o gerente geral de uma empresa. Ele falou assim, não, quando aparecer eu te aviso. Na outra semana apareceu, ele ligou para ela, mandou mensagem para ela. Ela viu tudo, ela não respondeu. Ele me ligou e falou assim, Érica, o que está acontecendo? Você quer vir? Tem a vaga, eu estou aqui te esperando para a supervisora, mas a tua gestora não responde. Eu fui lá com ela e falei assim, e aí? Ela falou assim, não, você é muito boa e eu não posso te perder. Aí, não, sabe assim, perdi a admiração dela. Eu falei, pois agora você perdeu. Eu fui lá, me candidatei para outra agência, de uma abertura de agência, e realmente me chamaram logo súbito. E quando me chamaram, nem avisei para ela. Ela só recebeu o e-mail que estavam fazendo minha transferência. Então, o líder, ele tem que ter a medida certa, porque senão é uma questão de egoísmo, sabe? Egoísmo, porque se você tem um grande potencial, eu acredito que tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e você pode ser. Eu te acho uma pessoa que compartilha tudo, sabe? Assim, os teus conhecimentos. Tudo que eu aprendo, eu quero logo passar. Não é egoísta, né? Não deixa só para você. Isso é muito legal da tua essência, é muito bonito isso. Se vê que você, por exemplo, ontem, gente, ela deu a primeira palestra dela, tá? Ontem ela arrasou na palestra dela, no Brasileiros Inspiradores. E ontem você falando do seu começo para a pessoa que você é hoje. Nossa, gente, é uma mudança, teve assim, muita mudança. É uma transformação. Mas até do ano passado, assim, para agora, já tem muita mudança. Ou eu olho um vídeo meu, não sei, um mês atrás, já tem mudança. E eu adoro isso. Eu adoro mudar. Eu adoro sempre me descobrir e sempre procurar em busca dessa melhor versão, né, de mim. Então, amo. E nesse salão, na verdade, eu também fiz isso que você falou. Eu propus para ela de fazer um Instagram pro salão. Eu fazia os vídeos, eu falava, vem, me dá que eu faço. Então, tudo que eu tô fazendo para mim, agora, eu ofereci para ela para fazer. Só que, quando eu fazia os vídeos, ela falava, ai, tá perdendo muito tempo, entendeu? E daí eu parei de fazer. E, na verdade, ela falou que a gente ia abrir um salão juntas, né? Me iludindo, porque não era verdade, e só pra me segurar, e ela me segurou, assim, 1 ano, né, nisso. Quando eu caí na real, e daí eu falei, não, vamos, vai abrir ou não? Perguntei pra ela, né, e daí ela foi com aquela pergunta, não foi nem uma pergunta, né, com aquela afirmação, pergunta, afirmação, tudo, e aqui foi a minha virada de chave, né, e ela falou, tá, vamos abrir, mas você tem um dinheiro hoje? E eu...
É verdade. Uma coisa ela tem razão. Eu não tenho dinheiro hoje pra fazer isso. Daí eu voltei pra casa toda triste e tal. Só que daí eu já botei a minha cabeça pra funcionar, né? Porque a mente aqui vai muito rápido. Daí eu falei assim, não, gente, eu preciso de um plano de ação. Ela tem razão, eu não tenho dinheiro. E daí eu falei, vou começar a trabalhar as minhas segunda-feiras, que era o dia que eu tinha de folga, pra fazer um extra e começar a juntar dinheiro. E abri o Instagram também, no mesmo, foi junto. E o mais legal, eu acho que foi porque eu nunca quis fazer cliente do salão. E as minhas clientes que eu comecei a fazer eram todas de fora, ela sabia, fui sempre muito correta. Que legal. Profissional, sim, né? Sim. Profissional, porque eu tive salão de beleza. Tá, eu tive um salão de Sabe que isso beleza. acontece, né? Nossa, gente do céu, eu tive um salão, ele era dry bar. Era um salão, né? Então tinha manicure, tinha cabeleireiro. Eu era gestora, né? Que eu sou formada em administração, eu fiquei, né, na gestão. E, cara, teve alguns profissionais que simplesmente saíam do salão, levavam todas aquelas clientes. Iam para outro, tô atendendo agora em tal lugar. E, assim, eu acho um pouco desleal, né? Porque o empresário está investindo, né? Está colocando, né? Tá colocando o profissional lá. Então, como você falou, vou fazer a minha clientela, independentemente. Eu sempre tive isso dentro de mim, de saber que eu era capaz, que eu não precisava daquilo, eu não precisava ir embora, levar as clientes dela. Teve cliente que me procurou e eu fingi que eu estava no Brasil. Eu disse de não para alguns clientes dela. E porque eu não achava correto. E eu sempre falei para ela, fica tranquila, porque eu não vou fazer isso. Nunca fiz. E até porque eu acho que hoje também eu tenho um salão, entendeu? Então, Você eu se colocou no acredito lugar, que né? sim. Isso é caráter também, me lembra essa Caráter, questão de valor, caráter. princípios, entendeu? Então, eu falei, não vou fazer isso. Entendeu? Mas, no fundo, ela sabia, porque ela sabia o meu caráter, sabe? Ela me conhecia. Só que só que ela ficou com tanta raiva, né? De estar perdendo aquilo ali. E eu ainda falei pra ela, eu falei, eu pego uma pessoa, eu ajudo essa pessoa, eu ensino tudo que eu sei, não tem problema, porque eu falei, eu não quero te prejudicar, eu não quero te deixar. Dei 7 meses de pré-aviso pra ela também, pra mim, antes de ir Até embora. porque é importante ter essa postura, porque assim você nunca fecha as portas. Sim. Né? Ela fechou, né? Porque ela não fala comigo. Gente, Mas olha, eu sei deixa que de eu ser sou boba. correta. Volta a falar com ela. Não, mas eu sei que eu tô na minha, sou correta e eu tô aqui aberta. Se ela quiser vir falar comigo, eu falo, mas é ela que tem ainda um pouco de raivinha por isso, entendeu? Amy, dá uma dica aqui. Eu sei que você trabalha muito a tua rede social e eu sei que teus clientes são através da rede social, a maioria, eu acho que 90% são da Sim. rede social. Dá uma dica para uma pessoa que está trabalhando no ramo da beleza, né, que desenvolve um trabalho assim como o seu. O que ela tem que começar? Se fosse para dar assim 3, 5 passos, o que seria importante para essa pessoa começar a se No posicionar? digital, né? Isso. Então, primeiramente, porque eu vejo que os meus colegas sempre falam que não tem tempo de fazer. Então, o conselho é, não deixa o dia todo, né, para ir postar o que você tem que postar. Vai postando durante o dia, né? Isso é muito importante. E a ação, eu acho que é, tipo, porque só o pensamento de você falar, não, faço depois, aí vai acumulando e você não consegue fazer. Então, se você começa a fazer em questão de post, né, no caso, a fazer, por enquanto você está trabalhando, acha um tempinho, eu vou preparar o descolorante e eu vou e faço uns stories, eu vou, monto um vídeo, quando eu tô comendo também, na hora do almoço, é a vida, né, gente? No começo eu fazia agenda, eu monto os vídeos, eu faço toda a edição, eu faço tudo, eu sempre cuidei do meu Instagram, próprio para ter o meu... Eu aconselho sempre no início de você não pegar uma empresa, fazer você Concordo plenamente. para criar a tua identidade, né? Até Colocar para não ali... parecer um personagem. Sim. Ninguém vai fazer como você, assim, no início, tá? Depois, quando você entender o que você gosta ou não, aí você pode dar na mão de uma empresa que você já vai falar, olha, eu gosto assim, faz assim. E mesmo assim, sempre tem que ter um pouquinho de você ali. Eu acho que é importante. E, obviamente, a imagem é muito importante. Então, eu sempre amei trabalhar arrumada. Então, já era uma coisa que já partia de mim, maquiada. E hoje, ainda mais, né? Então, eu acredito que o posicionamento, o modo de falar, tudo importa e tem que ter cuidado com isso.
É verdade, ter constância, né? Sim. Ter constância. Não adianta aparecer um dia, depois aparecer depois de um mês, que a pessoa Sim. até já esqueceu de você. É melhor fazer menos e um pouquinho todo dia do que querer fazer logo, começar 10 vídeos e depois não continuar, né? Então, é bom um pouquinho por vez. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a te seguir, eu acho que eu te comecei. Sim, eu comecei a te seguir. Na verdade, eu conheci, a gente conversava primeiro, gente, pela internet. Sim. Ficamos conversando durante o tempo e eu comecei a te seguir através da Dai, que estava ontem lá no evento. Sim, aham. E eu via sempre você, por exemplo, você trabalha a semana toda, eu via você nos domingos, sabe? Se capacitando, indo, passando o dia todo. Para você, qual é a importância de estar se capacitando sempre para um profissional do ramo da beleza? Assim, qual é a importância? Total. De total importância. Eu acho que próprio pela minha trajetória, né, que eu fiz sempre em salões onde tinha como filosofia a formação, né? Então eu cresci assim, então faz parte de mim. Eu sei que é preciso você fazer. Peraí que me vem italiano. Al di là del lavoro, tipo. Mais do que o trabalho do dia a dia, né? Porque mesmo que você vai trabalhar todo dia e já faz aquilo, eu sempre peguei modelos, até no domingo, até agora, no domingo, para fazer a parte, porque você pode provar coisas novas que com a cliente você não prova. Então, te dá uma outra visão e você tá mais preparada. Então, ano passado eu fiz 2 cursos, um no início do ano e um no final. Foram 4.000 euros de formação. Olha aí, tá aí. Vocês estão entendendo, gente? Não é à toa que a mulher bomba. É muita capacitação, é muito investimento. Porque às vezes a pessoa olha, ela não quer investir nela mesmo, gente. Gente, vocês acham que é tudo? Não, não é. É investimento de tempo, é investimento de dinheiro. É isso. Sim. E hoje, os anos atrás foi muito sempre mais técnico, né? Próprio de aprender as técnicas, de entender o meu trabalho. E hoje eu tô investindo mais próprio no meu, como pessoa, né? No meu desenvolvimento próprio pessoal. Então, psicóloga, sempre aprendendo livros. Então, agora é o crescimento todo Milena como pessoa, empresária, que agora se abriu, né? Outro ramo que eu tenho que aprender, estudar. Então, eu amo estudar. Então, quando eu era pequena, não, tá, gente? Mas é bem diferente. Eu também não, eu odiava ler. Gente, eu odiava ler. É incrível. Hoje eu tenho mais de 50 livros já dentro de casa. Eu odiava. E eu não gosto de ler, por exemplo, no digital, sabe? Sim, né? Aqueles livros que tem, que você baixa e tudo. Aí tem gente que diz, Erika, mas não é correto, porque é papel. Eu digo, gente, não interessa. Eu gosto de sentir o papel, eu gosto de marcar, eu gosto de escrever. Sim. E é melhor, né? Até porque a gente já fica já com o celular no digital, sempre ali. Então, é bom a gente ter essa coisa do livro. Até para o nosso cérebro descansar um pouquinho, né? Dessa coisa toda rápida do mundo de hoje. Então, é maravilhoso. E como foi fazer a tua palestra pela primeira vez? Qual foi o teu sentimento ontem? Vai, gente. Eu quero saber. Então, eu sou uma pessoa que eu faço vídeo na internet, faço tudo, mas é uma emoção diferente. Mesmo assim, eu fiquei nervosa, entendeu? De estar lá em cima, mas foi aquele nervosismo, mas depois foi muito gostoso. E eu fiquei muito feliz também de ter me desafiado, né? Brava. Como eu amo me desafiar. Amo. E eu sempre vou atrás. Como o Renan falou ontem, né? Que tipo... Não, foi alguém que falou ontem que tá sempre ali à procura de quando... tipo, eu no trabalho, quando o trabalho não ia bem, eu ia lá investir no trabalho. Aí depois procurava uma dieta para fazer. Eu tenho que estar sempre em movimento. Sempre um desafio, né, novo. Sempre um desafio novo. Eu digo sempre, a pessoa, né, o ser humano, ele sempre precisa de algo novo. Eu digo, um sucesso com a família, um sucesso na carreira, sempre tem que ter algo novo. Tá em movimento, tá né? Em movimento. A gente foi feito, né, para estar em movimento, não parado. Não, quando você está parada, apodrece. Eu digo, até a água que é tão cristalina, se ela estiver parada, gente, ela apodrece. Então, o ser humano ele tem que estar em constante movimento. E não só em movimento, estar em conexão também, porque ontem foi um dia de muita conexão. Sim, e isso foi maravilhoso por quê? Para mim, né? Porque os últimos anos, no digital, né, você fica muito ali, você...
só atrás das câmeras e trabalho. Então, eu deixei um pouquinho de lado essa coisa de estar ali conhecendo pessoas, fazendo conexões, assim, né? Então, eu também vivi sempre a minha vida muito solitária, né? Que eu saí de casa com 15, longe da família. Então, é sempre eu. E vivi sempre nessa coisa sempre muito individual. E então, é um desafio para mim estar no meio de muitas pessoas. E eu amei. Eu vi o carinho que tinha todo mundo com você, sim, sabe? Sim, foi maravilhoso isso também. O carinho, isso é muito legal, a admiração, porque é ser mais acessível, sabe? Sim. Porque a pessoa olha, acompanha, vê e diz, nossa, ela vai estar lá. Eu falei para ela que eu tinha recebido uma mensagem de uma moça que falou assim, nossa, eu acompanho a Mi já há um tempo e eu vou conhecer ela pessoalmente. Então, assim, olha o carinho. Às vezes você pensa que você não está influenciando, mas, gente, todo mundo influencia alguém. Isso é fato. Então, quanto mais você faz, mais você está ajudando o outro. Sim. E a gente não saindo, a gente não tem noção disso. Então, para mim, ontem, chegar lá e encontrar pessoas que me falavam, nossa, eu já te sigo, eu queria te conhecer. Então, para mim, é sempre uma surpresa, né? Porque você fala, ai, meu Deus, eu sou isso mesmo? Todo mundo me conhece assim mesmo, né? Então, eu sempre fico surpresa com isso. O vendedor, né, que eu trabalho, que eu sou embaixadora da Cadvel aqui na Itália. E daí eles falaram que eles foram em Nápoles, que Nápoles seria no sul da Itália. E lá eles falaram que me conheciam. Então, para mim, o poder do digital me levou até Nápoles, para Torino, e daí vai, Itália toda. Mas não é só o digital também, é o profissionalismo, que eu vejo que você faz tudo com muito amor, com muita dedicação, e que você dá uma experiência única para cada cliente. Sim. Então, isso já é um ponto muito forte em você. Por isso que você é sucesso, vai ser sucesso, vai aumentar o seu sucesso. Eu tenho certeza, gente, ela vai começar como mentora, e ela vai, gente, explodir essa Europa, porque ela já é referência, tá? Mas, Mi, esse bate-papo, né, hoje vai estar terminando por aqui, para você voltar, porque eu quero que você volte, gente, porque ela tem muita história. Isso é só um pouquinho, só um pedacinho da história da Mi, mas eu quero que você deixe uma mensagem para aquele brasileiro que está aqui, que está numa situação difícil, muitas vezes está sem coragem para tomar coragem, para ter a decisão de mudar a vida dele. Qual é a mensagem que você deixa para esse brasileiro? Tem uma frase que eu amo, que eu tatuei, né? Eu tatuei ela aqui. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, eu acredito que obstáculos vai sempre vir, né, gente? E a gente, sabendo onde a gente quer chegar, a gente consegue ultrapassar todos esses obstáculos, dificuldade, tudo. Então, é importante você mirar no seu objetivo e ir, independentemente das dificuldades, de tudo que aparecer no caminho, que você vai conseguir. Ah, gente, ela é maravilhosa! Ó, gratidão. Segue ela, gente, segue ela. Por favor, Me segue ela. sigam, Milena Dias Hair. Eu adoro! Obrigada, Muito meu obrigada, amor. Obrigada Erika. pelo bate-papo. Ela entrega tudo, como sempre, né? Obrigada. E ela vai voltar, porque a gente gosta de escutar várias histórias. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem ligados que vamos ter mais convidados incríveis aqui no nosso podcast, tá bem, né? Olha, eu já falando italiano, va bene. Tá bom? Um beijo, ó. E até a próxima!